Fala, rapaziada, Marco na área, espero que vocês estejam todos bem. Trazendo mais um vídeo aí pro canal, né? Sextou para alguns, para outros não. Sexta-feira e mais um final de semana se iniciando, né? Pois bem, um inscrito me pediu aí, na verdade, para fazer um vídeo sobre como foi o meu processo de despertar, né? Como eu descobri esses conteúdos aí relacionados a Black, essas coisas, né? Acredito que tenha sido isso que ele quis me perguntar, né? E, bom, todo esse tempo aí que eu venho acompanhando esses conteúdos, né? Que já não é de hoje, eu venho acompanhando produtores aí, relatos, né? Artigos, essas coisas. E eu ia fazer esse vídeo em algum momento, não agora, né? Mas durante todas as coisas que eu venho observando aí, eu decidi fazer então esse vídeo aí agora, já hoje mesmo. E, bom, eu vou explicar aqui e já vale salientar que esse vídeo aqui ele vai ser longo, né, cara? Ele vai ser bem longo. Então, senta aí e acompanha, né? Pois bem, então, cara, eu já falei algumas vezes aqui no canal que desde pequeno eu sempre tive um pé atrás com a vida, assim, né? De como a vida é feita e de como a vida enfim, ela funciona, né, no caso, né? Eu sempre tive um pé atrás, mas vale lembrar que eu nunca fui desperto desde pequeno, né? Eu só tinha um pé atrás, mas eu ainda assim, eu era um cara inocente, eu era um cara que, enfim, acreditava nas coisas, nas abstrações da vida, né? Acreditava em bondade, em ser bonzinho, em ser honesto, essas coisas, né? Eu acreditava em várias coisas, né, cara? Tanto que eu acreditava até em Deus mesmo também. Não que eu frequentasse a igreja, assim, antes de... Que eu nunca frequentei... Na verdade, eu frequentei a igreja pouquíssimas vezes, mas eu era religioso. Eu era bem, assim, questão de religião, eu acreditava mesmo, né? Mesmo não frequentando tanto a igreja. Eu acreditava em Deus, acreditava, assim. Eu só não era tanto de orar, né? Orei poucas vezes, assim. Muito poucas vezes mesmo. Mas acreditava, né? Não era tão cético, né? Que nem hoje eu sou, né? Mais cético, né? Não acredito em nada mesmo. Na medida que eu acredito que tem um Criador, sim, mas que ele não é nada bonzinho, né? Como as nossas famílias pregam, como a religião, a igreja, o cristianismo prega, né? E eu também frequentava religiões assim também de candomblé, batuque, né? Afro, né? Religiões afro, né? Essas coisas, né? Porque minha família é muito disso também. Então eu também acreditava muito nessas coisas, né? Hoje eu já não acredito muito nisso também. Pois bem, eu sempre falei aqui no canal, né? Que até fiz um vídeo, inclusive, de que alguns homens simplesmente não nasceram para se dar bem com o sexo oposto, não é mesmo? No sentido de ter sucesso com as mulheres, de ter várias namoradas, de ter várias experiências com relacionamentos, né? E simplesmente alguns homens vão acabar passando o resto das suas vidas sozinhos até o dia da sua morte, né? E eu tô incluído no meio disso. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu era adolescente ali, mais ou menos, e começava a refletir sobre as coisas, eu percebi que ali, mais ou menos na adolescência, no início ali na escola, eu percebia que eu realmente não tinha sorte com as mulheres, né? Eu realmente não tinha sorte. Eu era um cara bem azarado, sabe, cara? Então eu tive meio consciência disso, que eu era um cara bem azarado, assim, em questão de relacionamentos, né? Um cara bem perdedor, tanto que eu não era popular na escola, eu não era um dos populares, eu andava sempre com os caras ali que eram meio perdedores, assim, também na escola. Sofri alguns bullies, mas eu também revidava de volta, né? Na minha época, pelo menos era assim, né? Pelo menos cada um reage com o bullying de um modo diferente, né? Eu reagia fazendo bullying de volta, que fazia bullying comigo. Mas o meu grupinho, normalmente, era sempre que eu andava, era sempre com outros caras que eram perdedores, que não tinham facilidade também com as mulheres, né? E volta e meia, eu lembro até hoje que eu refletia bastante de que eu ia ficar sozinho pra sempre, né? Que meu destino era ficar sozinho, né? Que por mais que eu fosse uma pessoa boa, né, que eu me considerasse uma pessoa boa, né, uma pessoa correta, eu sempre notava que sempre as mulheres me desprezavam, né, na adolescência, na época da escola, enfim, e sempre ficava com os caras ali, maloqueiros, marginais, ou aqueles caras meio playboyzinhos que gostavam de dar com roupa da moda, porque na época da adolescência o que pesa mais é tu ser bonitinho ou tu ser maloqueiro, descolado, pelo menos na minha época, né, não sei como tá hoje, ou tu
Ou tu andar com roupa da moda, né? Que era assim na época, né? Quanto mais roupa da moda e bonitinho tu andava, né? E descolado também, né? Porque não adianta também tu andar com roupa da moda e tu ser um cara, sei lá, retraído, ser feio também, né? Que não adiantava de nada. Então tu tinha que ter esses parâmetros, esses requisitos aí, né? Ser bonito, playboyzinho, andar com roupa da moda, ou ser aqueles maloqueiros descoladão, né? Que se dá com todo mundo, coisa arada, e usa droga desde cedo, né? E como eu era sempre dar com o grupo dos perdedores, eu sempre tive na minha cabeça, cara, que eu nasci pra ficar sozinho mesmo, que Deus tinha feito eu pra ficar sozinho mesmo, que eu ia passar o resto da minha vida sozinho e solitário. E eu vejo que isso realmente se concretizou, né, cara? Dado que hoje eu tenho 31 anos, indo já pra 32 já, e ainda estou sozinho, né, cara? Estou sozinho ainda. Então, é uma coisa que se concretizou. E ao longo do tempo também eu fui percebendo, assim, algumas coisas. Eu sempre tinha aquela pulga atrás da orelha. Assim, em questão, assim, das coisas que acontecem no mundo, né? Violência, essas coisas do tipo, assim, corrupção e coisa errada, né? Eu sempre também ficava com uma pulga atrás da orelha, assim. Por que Deus permitia certas coisas? Assim, seria bom, né? Aquela coisa toda. Às vezes também me perguntava, né? Por que eu tinha que fazer certas coisas, entendeu? Se eu nem pedi pra isso. Essas coisas do tipo, sabe? Eu sempre perguntava. Mas ainda assim eu era inocente, né, cara? Eu era inocente. Eu acreditava em Deus. Só que às vezes eu sempre pintava essa pulga atrás da orelha, né? De que alguma coisa estava errada com a vida, né, cara? Alguma coisa estava errada. Então foi um processo gradual, assim, se despertar, né? No começo eu era ingênuo bastante, mas sempre tinha uma pulga atrás da orelha pintando, né? Em relação à vida, por que as coisas são como são, por que as mulheres só gostam de caras maus, sendo que sempre que eu vejo assistindo filmes, novelas, os adultos me falando na época, né, que é só tu ser um cara respeitoso, trabalhador, que tu ia se dar bem na vida, sendo que quem se dá bem na vida eram os maus, né? Então sempre tinha essas pulgas atrás da orelha, né? Mas eu acreditava ainda assim que, né, que minha estrela ia brilhar algum dia e eu ia me dar bem na vida, né? Sei lá, só pelo fato de ser um cara honesto, as coisas iam acontecer naturalmente pra mim, eu acreditava muito nisso. E então... E assim foi indo, cara. Eu fui sendo um fracassado na escola, tanto que eu não tive o amor do adolescente, como eu falei, né? Eu fui bom tempo, assim, BV e virgem, né? E eu só fui perder ali porque eu fiquei com uma guria, eu lembro que eu peguei uma ou duas gurias só na adolescência, de beijar, assim, pouca coisa, né? Mas não de ter relações, assim, sexuais, desde cedo. Porque eu peguei uma guria lá que ela era tipo aquelas gurias que fica com todo mundo fácil, né? Então ela não tinha tanto critério, então eu acabei sendo um desses que acabou pegando essa guria aí e acabei perdendo ali o BV, né? Hoje nem se usa mais esse termo BV, né? Não se fala mais nisso, pelo menos eu não vejo falar mais nisso aí, né? E aí, mas fora isso, nunca tive um namoro na adolescência ali nem nada, né? Mas vale lembrar aqui que eu nunca fui realmente incel, assim, legítimo, né? Aqueles incelzão mesmo de nunca ter contato com ninguém, nunca ter tido uma transa, um beijo na vida. Não, eu nunca fui, né? Eu já tive um relacionamento. E eu vou chegar até nessa parte agora, né? Pois bem, então o meu relacionamento, o primeiro relacionamento que eu tive, cara, foi mais ou menos ali em 2013 ali, mais ou menos. 2013. Foi o meu primeiro relacionamento, assim. Eu já não era mais virgem também, porque depois ali, com o tempo, eu já tava no meu terceiro emprego, subemprego. Porque também tem isso, cara. Eu sempre trabalhei em subemprego, como eu disse aqui. Porque na época eu acreditava que não precisava estudar. Eu nunca fui muito incentivado também desde pequeno a estudar. Minha família não é de estudar, entendeu? Minha família não é muito de estudar. Pra você ter uma noção. Então, minha mãe não terminou os estudos, meu tio não terminou os estudos. Embora meu tio tenha uma profissão ali de construção civil. Mas ainda assim, ele não terminou todos os estudos dele. A minha mãe também não tinha terminado todos os estudos, mas nunca me incentivava assim a ler, a estudar, a pegar firme nos estudos, né? Sempre me deixou assim mais solto, né? Não só eu, né? Então eu nunca tive esse incentivo. Então na minha cabeça eu acreditava que só o fato de eu trabalhar em um emprego ali, as coisas iam assim, e ser honesto, né? Como eu falei, porque era muito reforçado isso na minha cabeça, de ser honesto, ser trabalhador, de não fazer mal pra ninguém, de não passar a perna em ninguém, de ser o mais correto possível. Então só o fato de eu trabalhar, eu estar trabalhando, independente se fosse um subemprego, na época, e também na época nem existia esse termo subemprego. Começou agora esse termo aí, né? Se for olhar, né? Nem existia esse termo subemprego.
né? Era emprego normal como qualquer outro, né? Trabalho como qualquer outro para as pessoas antigamente. Então, só o fato de eu estar trabalhando, eu achava que as coisas iam se ajeitando naturalmente, né? Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Sabe? Eu vivia assim. E aí eu lembro que eu tive meu primeiro emprego no fast food, depois eu fui para um outro emprego, né? Eu fui demitido, depois fui para outro emprego, porque fast food, eu lembro que já na época mesmo muita gente era demitida, porque era um serviço puxado, né? E aí eu era novo também, maturo, né? Eu não parava muito no emprego. Aí eu fui para outro emprego, um segundo emprego. Eu lembro que lá dentro eu acabei me interessando por uma garota, até, e eu me declarei pra essa garota. Vocês vê só, cara, como é que é o nível de inocência. Eu me declarei pra essa garota aí do trabalho, ela é uma colega de trabalho, que eu tava afinzaço dela. Eu me declarei pra ela e ela me rejeitou, eu lembro disso. E pra te ver, cara, né, se eu fosse hoje eu nunca faria um negócio desses, né, cara, nunca. E eu acabei me declarando pra essa garota aí. E não deu nada, né. E depois disso também, eu lembro que, cara, eu também saía muito pras festas, assim, baladas, essas coisas, né. Então é isso que eu fazia, cara, eu saía muito pra baladas. Muito mesmo, sabe? Desde o meu primeiro emprego eu saía pra baladas, assim, conheci uma galera, comecei a sair pra baladas, e no segundo emprego eu saía pra baladas. E não queria saber de estudar, né, cara? Porque como eu falei, né, eu nunca fui incentivado a estudar, eu nunca fui incentivado a dizer, não, estuda, faça algum curso pra te lá na frente tá ganhando melhor e blá blá blá, né? Não, eu nunca fui incentivado disso, né? E também nem pensava nisso, cara, nem pensava nisso, eu só pensava ali em trabalhar, ganhar meu dinheiro, né? Claro, não tentar ferrar ninguém, obviamente, porque é ensinado a ser honestinho, né? E aproveitar o dinheiro ali que eu recebia, ajudar em casa também, porque era isso também que a minha mãe fazia, né? Ajudar em casa, né? Porque as famílias brasileiras, assim, elas te obrigam a trabalhar desde cedo para te poder ajudar em casa, nas despesas, né? Que é isso que os pais fazem, né? No final das contas, né? Eles têm filho só para ter mais um ali para ajudar a pagar alguma conta, né? Então aí eu fui obrigado, eu fui também, não obrigado, mas fui meio que impulsionado aí a trabalhar desde cedo para ajudar em casa também, né? Com a minha parte ali, né? Das minhas despesas que eu dava. E aí o restante do meu dinheiro eu usava pra sair, cara, curtir, farrear, né? Aproveitar ali a juventude, porque na minha cabeça eu também tinha isso. A minha mãe também às vezes me ensinava isso, né? Que a gente quer curtir a vida, aproveitar, porque a gente podia estar morto no outro dia, essas coisas assim. Sempre foi reforçado também na minha cabeça. Então, também tem isso, né? E aí eu lembro que no meu terceiro emprego, eu tava trabalhando no mercado, né, no supermercado, no meu terceiro emprego que eu tava trabalhando no supermercado, e cara, eu gostava de trabalhar lá, cara, era legal, eu conheci uma galera legal lá, era tudo gurizada nova da minha idade na época, né, eu tava com uns 20 anos, 21, eu lembro, na cidade aí já, nessa época, e eu conheci uma galera tudo nova ali também, 20 e poucos anos, umas gurias ali, gatas que trabalhavam ali junto, uns caras ali, descolados, e eu lembro que eu conheci um cara que ele era muito putanheiro, cara, ele era muito putanheiro e infelizmente esse cara tá morto hoje, né? Hoje em dia ele tá morto porque ele morreu de uma doença aí, bem cedo. Ele era bem novo, da minha idade mais ou menos também, na época. E, cara, eu fiz amizade com esse cara aí. E eu lembro, cara, que a gente saía pros puteiros, assim, direto, cara. A gente saía pros puteiros direto. Esse cara, ele era casado, só que ele vivia nos puteiros, cara. Ele vivia ali nos puteiros ali, direto, recebia, ia pro puteiro. E ele tava sempre com vício de cigarro. E aí ele... Enfim, aí a gente fez amizade, ele começou a me chamar pra ir nos puteiros, a gente ia direto, toda vez que recebia ali do supermercado, né, que era uma mixaria na época também, e assim ia, né, cara. Aí eu lembro que ele tinha além dele ir nos puteiros, ele tinha a namorada dele, só que a namorada, obviamente a namorada dele não sabia dessas coisas dele, e ele me contou, e aí a gente fez amizade, aí eu lembro que ele também tinha uns contatos, assim, de outros ficantes no celular, assim, eu acho que na época tava começando a lançar o WhatsApp, eu não lembro agora, mas ainda era SMS, assim, sabe? As mensagens ainda eram feitas por SMS, as pessoas se ligavam mais, né? E aí eu lembro, cara, que daí, num desses contatos, era uma ficante, tinha uma guria que era meio que amante dele, não digo amante, assim, mas ele tinha contato com essa guria, ficava com ela algumas vezes, mas outras vezes não, e essa guria eu lembro que ela era bem ingênua, assim, sabe? Meio que ingênua, sabe? E aí um dia eu tava trocando uma ideia com ele, e tinha muito isso também nesse mercado, a maioria dos caras lá era tudo descolado e metido a pegador, né? Tudo que assim de favela, né, vamos dizer, e tudo metido a pegador, né, eu até pegava outras gurias de supermercado também, e eu era o único Betinho ali, mais ou menos pelo que eu via, né, que não conseguia desenrolar com ninguém, tinha mais essa, né, cara, Betinho sempre seguindo o cara a vida toda. E aí, cara, eu sei que esse cara,
E esse cara aí, que era putanheiro, que ia nos cabaré direto aqui da cidade, que a gente ia junto depois, né? Numa vez a gente tava trabalhando e ele tava ali conversando com uma das ficantes dele, e ele sempre também me mostrava os contatinhos dele ali, né, cara? No celular, né? As ficantes dele, as fotos, né? Porque naquela época já tinha o Facebook, então ele mostrava mais o Facebook, as fotos das gurias, né? Eu lembro que tava recém lançando o WhatsApp, não me lembro agora, mas tava recém lançando o WhatsApp, cara. Eu lembro que, né, tinha só o Facebook antes do WhatsApp, né? Então ele mostrava pelo Facebook, né? As fotos das gurias que ele pegava e aí numa dessas ele tava conversando com uma guria lá também no WhatsApp, aí um dia eu perguntei pra ele na cara de pau assim, sabe? Cara, e tu não tem umas gurias aí pra me apresentar e tal? E aí eu falei pra ele, né? Não tem umas gurias pra me apresentar e tal. E aí quando vê, cara, aí ele falou, eu tenho uma guria pra te apresentar, cara. E aí quando vê, me deu o contato da guria ali. Só que, cara, eu era péssimo, assim, sabe? Pra desenrolar com alguma mulher, cara. De papo, assim, sabe? Era meio péssimo, porque como na época da escola eu ainda era jovem, eu não tinha o costume de desenrolar muito com as mulheres, né, cara? Eu era, tipo, eu não era um cara tímido, né? Eu não era um cara tímido, eu era ruim de papo mesmo, assim, pra desencantar uma mulher. Mas na época da escola, como eu falei, eu não era um cara tímido, eu fazia algumas bagunças também. Eu andava com o time dos perdedores, mas eu não era um cara tímido, por incrível que pareça, não era. Conversava ali, desenrolava com as pessoas, de conversar. Mas como se tratava de cantada, realmente eu era péssimo. E aí, no caso, aí, quando esse cara me deu o contato dessa garota, cara, eu era tão péssimo que eu nem sabia como é que eu ia conversar com essa garota ali pelo telefone, por mensagem, né? E aí, cara, quando veio eu consegui, ele me deu o contato dela. E eu tive que pedir pra um cara me ajudar, cara, a desenrolar, porque eu vi que os caras eles eram mais malandros, assim, eles eram mais desenrolados quando se tratava de conversar com as mulheres. E tinha um cara lá que às vezes ele me dava umas dicas, cara, ele me dava umas dicas, umas ideias assim, de assunto, né, pra ter. E aí eu fui indo, cara, eu fui pegando as dicas dos caras e fui indo, fui tendo assunto ali, né, com a guria. Aí eu vi que a guria foi gostando, sim, sabe? Fui gostando do assunto, assim, só que até então ela não me conhecia por foto, né, cara? Ela só foi me conhecer depois, que daí, com o desenrolar da conversa, eu dei meu Facebook ali pra ela me deu o Facebook dela, e aí um acabou olhando a foto do outro na época ali. Um acabou olhando a foto do outro. E aí a guria gostou, se interessou, cara. Era uma mediana na época ali, meia gordinha assim. E o cabelo cacheado, assim, e aí. E pra mim tava bom, cara. Pra mim tava bom, não era um cara, né, que não ficava exigindo muito, não. E, cara, aí eu tive esse relacionamento aí, fui conhecendo essa garota aí, a gente teve esse relacionamento. E aí eu lembro que daí quando essa garota começou a gostar de mim mesmo, ela até não quis mais dar assunto pra esse cara que tinha um contato dela, que me forneceu o contato dela, né? Eu lembro que até uma vez esse cara chamou ela pra tentar conversar com ela, tentar dar em cima dela, mesmo a guria já tá na fim de mim. E eu lembro que essa guria cortou ele, cara. Cortou ele, assim, e falou que não queria mais nada com ele, que agora tava gostando de mim, e não sei mais o que. E aí, cara, eu fui indo, cara. Eu comecei a encontrar a garota, e aí fui indo, fui se conhecendo, e aí, tá, beleza. E aí, quando vê, rolou, cara. Quando vê, a gente namorou aí, que foi a minha primeira namorada ali, e a gente ficou uns 3 anos juntos, cara, eu lembro. Claro que teve brigas na época, no meio disso tudo, não foi um relacionamento puramente perfeito, né, normal. Teve brigas ali, algumas vezes até uns términos meio temporários ali, no meio, mas ao todo foi uns 3 anos juntos, cara, duramos assim, né. E eu lembro que depois ali a gente durou ali, acho que foi final de 2012, cara, não foi nem 2013, foi final de 2012, cara. Isso, aí foi no final de 2012 até ali, sei lá, 2012, 2013, 2014. Foi quase 3 anos, na verdade. Ou 3 anos. E aí a gente foi até 2014, assim, o auge de 2014, que tava tendo Copa do Mundo e coisa arada, né? E, cara, eu lembro que eu tava bem na época de 2014, porque eu lembro que eu sempre digo, cara, que meu auge da minha vida foi em 2014, porque era onde eu tava trabalhando num lugar bacana. Depois eu saí desse supermercado também, aí eu trabalhei em uma livraria e lá eles me pagavam bem pra época, no caso, né? E eu ganhava vários benefícios, várias regalias nessa livraria, né? Eu me dava bem com o chefe de lá também, né? Não era tipo um puxa-saco nem nada do tipo, mas eu trabalhava bem. E aí o cara, por gostar do meu serviço na época, ele me dava algumas regalias. Eu fazia hora extra pra ele, às vezes ficava até tarde. Não por puxar saquismo, mas porque depois eu ganhava em folga isso. Eu era engenheiro, não sabia muita coisa assim de lei trabalhista também. Então o cara pra mim tava de bom tamanho, fazer algumas horas assim. Aí depois o cara me liberava no final de semana pra ficar em casa, essas coisas do tipo, né? E eu fazia essas trocas, né? E era de boa, cara, era de boa. Porque daí eu também ficava com essa garota, né? Tava namorando com ela na época, então eu tinha o final de semana livre pra ficar com essa garota. Às vezes também saía do meu trabalho no sábado, ele trabalhava até meio turno no sábado e saía
E não tinha essas críticas de 6x1 na época, né? Que tem hoje, né? E aí eu saí dos sábados, às vezes à tarde ali, já ia direto pra casa da namorada e essas coisas do tipo, e desse relacionamento. E tá, e aí quando terminou esse relacionamento, cara, quando tava chegando ao fim, eu lembro que quando chegou antes de chegar ao fim, o relacionamento tava ficando desgastado, porque 3 anos juntos, né, cara, praticamente. Chegou uma hora que tava sendo desgastado o relacionamento. E aí tava tendo várias brigas, desconfiança, essas coisas, de traição. E eu lembro que essa garota aí, ela começou a ser fria comigo, porque a mulher é sempre assim quando quer terminar um relacionamento, pelo menos foi comigo assim, né? Quando elas querem terminar, elas não têm coragem de realmente... Acho que são poucas que realmente chegam e falam na lata que querem terminar contigo. Algumas apenas começam a ficar frias do nada e te sabotam a relação, né? Sabotam a relação ali pra te não... Sabe, cara, pra ver o que vai dar, entendeu? Se alguém, se uma das partes vai ter coragem de terminar ou não. E aí eu lembro que ela tava ultimamente meio fria e brigando por qualquer coisa. E enfim, né? E além disso também eu fui o primeiro rapaz dessa guria. Essa guria ela era virgem na época. Eu fui o primeiro rapaz dela, porque embora ela ficasse com esse rapaz aí que me deu o número dela, ela ficava só de beijinho com ele, mas ele nunca conseguiu tirar ali a virgindade, né? Ser a primeira experiência sexual dela, né? Porque ela era muito... tinha medo, né, cara? Coisa de mulher, virgem tem medo ali, primeira experiência, como é que vai ser? Acho que vai ser sofrido, né? Falando, né? Então elas têm medo, né? E aí essa guria, até comigo, quando ela me conheceu também, foi um parto pra gente ter a nossa primeira relação sexual. Porque ela tinha muito medo, né, cara? Muito medo, porque né, não sabia como é que era, e enfim. E porque também falava que ia ser dolorido, essas coisas do tipo. Eu escutava relatos de que a primeira vez era dolorida, então tinha todas essas coisas, né? E aí... enfim, aí tá, e aí eu fui o primeiro dali, porque 3 anos juntos, né? Em algum momento ali a gente ia ter que ter relações, né? Então eu fui o primeiro dela também nesse quesito. E aí... mas enfim... Aí quando o relacionamento tava desgastando, cara, eu lembro que eu tava trabalhando e a gente teve uma discussão, e aí já tinha um WhatsApp, obviamente, já conversávamos pelo WhatsApp direto. E aí eu lembro que a gente terminou até pelo WhatsApp, cara. E aí... e foi ela daí que terminou comigo, porque aí teve uma discussão, ela me xingou um monte e terminou a relação pelo WhatsApp ali. E aí eu fiquei mal pra caralho, mas tava no meio do trabalho, então não podia demonstrar muito. Assim, e aí eu tava trabalhando, segui firme, trabalhando no meu turno até terminar e fui embora, cara. E aí... e eu era muito ingênuo, cara, até que eu conversava muito da minha vida pessoal, assim, com um colega de trabalho que eu tinha lá. E ele também comentava da vida pessoal dele, assim, comigo bastante. Porque a gente trabalhava no setor de estoque, né? E aí era isso. E, cara, e aí eu sei que... fiquei mal pra caralho, cara. Porque a primeira relação, assim, o primeiro término, o cara fica mal, cara. Se tu não tem experiência com esses términos, tu fica mal, cara. E eu lembro que eu fiquei mal pra caralho, porque são 3 anos de relacionamento, né, cara? Convivendo com a mesma pessoa ali, cara. Eu ia na casa dela, a gente fazia churrasco junto, conhecia a família dela, ela conhecia minha família, passava ano novo junto com ela passava ano novo junto comigo, Natal, essas coisas. Então, cara, quando terminou ali a relação, eu fiquei mal pra caralho, cara. Eu não vou mentir, cara. Fiquei mal pra caralho, cara. Sabe, de ficar mal mesmo, cara. Eu fiquei que nem uma criança, assim, chorava, né? Miqueinha bonzinho chorava, né? Que nem uma criança, né, cara? Que não aceitava o término, né, cara? Aí tentei ir atrás delas algumas vezes, assim, tentar contato, e ela me desprezava e falava que tava conhecendo um outro cara aí e tal, num rodeio, numa festa, e era um cara que era de fora, não era nem daqui da cidade, era um cara que era de outro estado. Sei lá de onde, acho que cearense, sei lá, mas eu lembro que o cara era realmente de outro estado, e aí... e inclusive ela tá com esse cara até hoje, cara, ela tá com esse cara até hoje, construiu uma família com esse cara aí, até hoje, né? Ela conheceu esse cara aí, e aí, tá, e aí com o tempo eu fui pesquisando, eu fui indo atrás, stalkeando ela, assim, porque já tinha Facebook, Instagram, WhatsApp, essas coisas, e aí eu fui ligando uma coisa na outra, e eu percebi que eu acho que ela já tava conhecendo esse cara antes de terminar comigo, cara. Se não chegou a me trair, né, com esse cara, que no fim eu não acabei sabendo, né. Se traiu, né, no fim eu não acabei sabendo, mas o que eu liguei uma ponta na outra é que eu acho que ela já tava conhecendo esse cara antes de terminar comigo, então só tava esperando, né, criar coragem mesmo ali, um motivo, e terminar comigo de vez, e aí, pra poder conhecer esse cara aí. Aí eu logo depois em seguida que terminou comigo, eu lembro, cara, que eu ficava stalkeando ela bastante no Facebook. Eu percebi que ela já tava ali postando um relacionamento sério com o cara, né? Na época, quando tu postava relacionamento sério com uma pessoa, chovia de gente curtindo e comentando, né? Eu lembro que tinha isso daí no Facebook.
E aí é isso, cara. E aí eu fiquei mal pra caralho, cara. Fiquei mal pra caralho. E aí que entra a questão do despertar, cara. Porque daí... Eu lembro que eu fiquei uns 3 meses mal, cara. Uns 3 meses mal. Só que, tipo, os 2 primeiros meses foram os mais punk. Depois, no terceiro mês ali, eu já tava no processo de aceitação. A moto passando. Aí eu sei que no terceiro mês eu já tava num processo de aceitação, cara. Ali de aceitando, seguindo a vida. Já sabia que não ia voltar mais. Entende? Que ela tava com outro cara mesmo e tava em um relacionamento sério lá, postava foto e coisa arada com outro cara, até tinha me excluído. E aí, cara, eu lembro que eu tava navegando no Facebook, no YouTube, cara, vendo vários vídeos no YouTube ali. Na época o YouTube também tinha aqueles vídeos tudo com imagem ruim, né? Não é que nem hoje que tu vê aí, vários vídeos bem elaborados, com várias imagens em alta resolução aí, né? Bem editados, não, naquela época os vídeos eram bem simples, né, no YouTube. E eu lembro, cara, que numa que eu tava navegando no YouTube, eu vi um vídeo de um cara, apareceu pra mim, aleatoriamente, um vídeo de um cara que ele tinha uma máscara do Homem de Ferro e ele tava com terno e gravata. E aí, eu não lembro o nome do título, mas eu sei que o cara pegou e tava um título bem, assim, que remetia a Red Pill, né? Só que eu não sabia disso na época, né, da Red Pill. Eu não sabia disso. E aí o cara... Aí eu, claro, cliquei, né, cara, cliquei ali... Tava mais ou menos assim, como esperar um término, uma coisa assim. Era um título meio estranho, não lembro agora, cara, muito tempo faz isso. Mas foi esse título, foi esse vídeo que foi despertado, assim, pra mim, definitivo. Aí eu cliquei no vídeo, aí o cara foi contando ali, né, falando ali como é que as mulheres funcionam, contando toda a história. O cara tinha até uma voz distorcida, né, não era a voz dele realmente, era uma voz distorcida. E ele tava com essa máscara de Homem de Ferro, né. E aí ele para mostrar o rosto. E aí ele contava como é que a natureza da mulher funciona, que as mulheres gostam dos caras maus e essas coisas do tipo, e a hipergamia. E aí ele falava dos relatos, aí ele começou a citar o Nissahan Alita ali, né? E aí, cara, eu fui começando a pesquisar essas coisas, assim, sabe? Aí depois desse vídeo comecei a pesquisar outros, aí eu comecei a pesquisar os termos, o que era mangina, o que era escravoceta. Aí esse cara, ele fala muito da filosofia da Real também, cara. Quem conhece, quem é das antigas sabe o que é a filosofia da Real, né? O movimento da Real, né? E aí, cara, eu fui pesquisando todos esses termos, assim, tudo, essas nomenclaturas. E, cara, e aí eu fui aprendendo o que era mangina, o que era escravoceta, o que era Blue Pill, o que era Red Pill. Na época ainda não se falava na Black Pill, só na Blue Pill, na Red, e esse era o padrão na época, né? E que os Blue Pill eram os caras que estavam dormindo ainda, né? Que eram trouxa na mão de mulher e da sociedade, né? E os Red é os caras que já estão ligados, né? Nas mulheres aí, né? No modus operandi das mulheres aí, né? E que sabiam da verdade, né? E aí, cara, eu fui atrás também. E aí nisso, cara, eu comecei a pesquisar no Facebook também, aí comecei a entrar em grupos, cara. Eu lembro que o primeiro grupo que eu frequentei foi o grupo Filosofia da Real, cara. Não sei se existe ainda no Facebook, nunca mais pesquisei. E era um grupo grande, cara. E só tinha os caras da Real lá, que eram os caras da filosofia da Real, da Real, né? Que é a primeira vertente da Red. Eram os caras que eles eram mais conservadores, assim, né? Que eles ainda acreditavam em casamento, claro. Eles tinham conhecimento da Red Pill, só que eles ainda acreditavam em casamento, ainda acreditavam em honradinha, em encontrar uma mulher exceção, né? Os caras da Real, eles funcionavam assim, né? E eu lembro que eu participei de alguns grupos da Real, cara, que eram 2 grupos grandes, assim, famosos no Facebook. E eu participava desses grupos, cara. E aí ali eles também já davam algumas dicas de desenvolvimento pessoal, essas coisas do tipo. E eu peguei e participava bastante, era bastante ativo. Só que eu até tentei seguir algumas dicas dos caras, assim, sabe, na época. E aí, mesmo assim, eu não tinha facilidade com as mulheres, cara. Não tinha facilidade com as mulheres, assim. Mesmo eu tendo esse relacionamento, assim. Mas foi um relacionamento que eu só consegui porque... ali um cara deu o contato da mina pra mim e outro ali me ajudou a cantar a guria, né? Não foi, tipo, por mérito meu realmente, tá ligado? Sabe? Então, tanto que depois disso, cara, depois disso eu não consegui namorar assim tão cedo e logo em seguida, né, cara? Eu fiquei muito tempo sem namorar, sem me relacionar. Eu lembro que também eu caí de ir nas baladas de novo, na gandaia, de festa e coisa arada. Queria aproveitar, porque como eu tava, pra compensar o tempo que eu não tava saindo, porque eu tava com essa guria ali, a gente fazia tudo junto, de casal, nesses 3 anos aí. Então, pra compensar, depois do término, eu comecei a sair bastante. Eu encontrei um amigo também
que hoje a gente não tem mais uma amizade, bem dizer, acabou a nossa amizade, né? Mas na época eu encontrei ele de novo que ele era bem baladeiro, assim, a gente começou a sair de novo, e sair, farrear, cara, e aí eu queria compensar tudo isso, né? Afogar as mágoas nas festas, né? E aí também teve isso. E aí eu lembro que eu participava muito desse grupo, mas eu percebia que eu não tinha, e ainda assim eu não tinha facilidade com as mulheres, cara. Eu não tinha facilidade com as mulheres. Mesmo assim, mesmo já sabendo da Red, e aí eu perguntava no grupo, né, como tem mais facilidade com as mulheres, aquelas coisas todas. E aí, cara, eu lembro que esses caras da Real, eles eram muito, assim, ríspidos, né? Eles não eram muito receptivos quando tu falava de assunto, porque eles falavam de assunto de mulher, mas era só pra falar mal das mulheres, entendeu? Alertar ali sobre as espertinhas e tal, nas artimanhas, as red flags. Mas quando um homem aparecia lá no grupo pedindo uma dica de como ter sucesso com a mulher, com as mulheres, assim e tal, os caras te sentavam a lenha, né, cara? Eles sentavam a lenha. Igual hoje, né? Tá tendo aí. Sentavam a lenha aí. E aí às vezes até ficava meio retraído de perguntar lá, né, cara? Mas eu vi que aparecia, volta e me aparecia um fracassado com mulher assim também lá e perguntava e os caras sentavam a lenha, né? E aí, cara, depois eu lembro que tava tendo uma guerrinha da filosofia da Real, dos caras da Real com os MGTOW, né, cara? E daí começou também a aparecer o termo MGTOW pra mim. E eu via que os caras estavam sempre falando mal dos MGTOW, os caras da realista, né? Da filosofia da Real. E aí, cara, eu também comecei a pesquisar, né? MGTOW, o que era MGTOW, o que é MGTOW, sabe? E fui indo atrás, cara. E aí, quando eu vi, cara, eu já tava participando desses grupos MGTOW, aí eu vi que era uma filosofia dos caras que seguiam seu próprio caminho, aquela coisa toda. E aí, cara, eu fui aprendendo os termos. Aí os MGTOW, eu lembro que os MGTOW tinham uma rixa com os PUAs, e aí eu fui pesquisar também, fui atrás, saber o que era PUA, como eles funcionam. Aí eu lembro que daqui a pouco eu já tava participando de grupo de PUA, cara. E aí foi isso, cara. E aí quando vê, mas fui aprendendo cada vez mais, assim, sobre os PUAs. E aí eu lembro que o Nisarrealita, cara, eu comecei a ler o livro dos Nisarrealita. Ele tinha 7 livros na época. São 7 livros ao todo. Eu só li 2 dos 7, né? Que foi o Profano Feminino, que eu nem li todo, inclusive. E li o Como Lidar com as Mulheres, cara, que era o mais famoso dele aí, mais comentado dele, assim. Porque os caras da Real, eles glorificavam muito nessa realita. E os MGTOW também, né, cara? Os MGTOW também glorificavam muito nessa realita. Porque, embora na época eles ficavam de guerrinha entre eles, se atacando, né? Porque existia essa guerrinha aí. Pelo menos no Facebook, né, cara? Existia essa guerrinha. Um ficava atacando o outro, os MGTOW, atacava os realistas, e o realista atacava os MGTOW. Ainda assim, eles tinham um cara ali pra idolatrar em comum, que era o Nisarrealita, né? E aí tinha os livros dele ali. E aí eu comecei, cara, fui atrás dos livros, baixei em PDF, tinha no grupo da Real esses PDFs de livros do Nisarrealita. Eu baixei todos, só que só li 2, como eu falei, um pela metade eu li, e o outro eu li todo. E aí, cara, eu fui aprendendo tudo, essas coisas assim, sabe? Termos, né? Essas nomenclaturas. Fui aprendendo tudo, cara. E participei de vários grupos, cara. Participei de vários grupos MGTOW, seguia páginas da Red. Eu entrei de cabeça nisso, cara, pra aprender mesmo sobre essas coisas, assim. Mas ainda assim, mantinha com o pé fora, assim, meio que na Matrix ainda, né? Na Blue Pill ainda, né? Pelo fato de eu ainda continuar frequentando balada, porque umas coisas que os caras falavam muito era também de não frequentar balada, né, cara? Pelo menos os realistas falavam, né? De não frequentar balada também. E mesmo assim eu frequentava, né, cara? Né? Então eu ficava com o pé meio dentro da Red, meio fora, né? Tava aprendendo tudo, mas ainda assim tava saindo, frequentando baladas, essas coisas. E aí, mas já tinha um conhecimento bastante absurdo ali, né? Desde 2014, cara, 2015. E aí li todos os livros, li também Esther Vilar ali, que era O Homem Domado, né? E cara, e aí fui aprendendo todas essas nomenclaturas. E depois também fui sabendo sobre os incels, cara. Porque os incels também já se falava muito na época da Real, se falava muito dos incels, cara. E como eu falei, aparecia volta e meia um cara lá fracassado com mulher na época que se achava de incel lá no grupo da filosofia da Real. E aí os caras sentavam a lenha. Não, que tu não pode ficar focando em mulher, porque não sei mais o que, sabe? Como se o cara estivesse cometendo um pecado dentro do grupo. E aí os caras te xingavam mesmo, cara, te sentavam a lenha. E aí que às vezes até ficava meio retraído de postar alguma coisa referente a isso, né? E tinha vezes que eu postava, né? Tinha outras vezes que eu não postava, né, cara? E aí os caras te sentavam a lenha, né, cara? Aí depois eu fui vendo que os caras eram meio intolerantes com essa questão. Eu saí do grupo do Filosofia da Real, cara. Eu saí assim. E aí fui participando só de grupo de MGTOW, PUA, assim, essas coisas. E aí eu lembro que eu também já tava participando num grupo do WhatsApp também. Tinha vários grupos de MGTOW no WhatsApp. De PUA também.
Só que os de pua era nojento, cara, porque os grupos de pua no WhatsApp, cara, era uma batalha de ego, assim, pra ver quem é que pegava mais mulher e só shed naqueles grupos, cara. O cara tudo bombado ali, de academia, com a vida feita já, né? E aí os caras postavam ali suas conversas com as mulheres nos Messenger, no WhatsApp, prints, né? Essas coisas do tipo. E eu achava. E áudios também, né? Que dava pra reenviar já naquela época. E aí eles reenviavam os áudios ali. Cara, esses relatos ali, uns caras relatos absurdos, sabe? E cantadas. E aí eu vi que era uma disputa diária pra ver quem pegava mais. Tinha cara que às vezes falava, porque nessa semana eu peguei 5. Aí daqui a pouco aparecia outro e dizia, eu peguei 10. Sabe? Uma disputa fodida. E eu ali, né? O único Betinha no meio, né? Não pegava ninguém no meio daquilo tudo. Cara, me enojava. Daí acabei saindo e acabei largando de mãos puas, assim, sabe? Aí eu fiquei mais pro lado do MGTOW, assim, seguindo vários conteúdos MGTOW. E aí eu lembro que lá na época da filosofia da real já mesmo, eu comecei a seguir o Dom Sandro ali, no canal dele. Eu lembro que tinha a triade do Dom Sandro, e aí eu conheci o Raycon também, porque os MGTOW falavam muito do Raycon, idolatrava ele, o Raccoon, né? Eu falo Raycon, né? Mas eu sei que é Raccoon. E aí eu lembro que a triade da Red Pill, assim, era o Raccoon, era o Dom Sandro e era o Kodama, cara. Eram os mais respeitados, assim, na época. E sempre tinha live com os três, assim. Live antiga, cara. O Kodama era um cara muito inteligente, cara. Os vídeos dele eram foda pra caramba. Ele sempre falava umas coisas, né? E eu sempre acompanhava os vídeos dele, do Dom Sandro na época, cara. Do Dom Sandro ali. Do Raccoon, acompanhava vários vídeos deles, cara. E aí eu entrei de cabeça nesses conteúdos, assim. Daí, desde então, acompanhei o Dom Sandro, o Raccoon, o Raycon, não, Raccoon, né? O Dom Sandro. Aí depois comecei a acompanhar Tiozão por um tempo, Fúria, né? Tinha também o tal do Fúria Tradição, que tem até hoje um canal aí no Facebook, no YouTube aí. Ele tinha uma página lá também que eu acompanhava. Acompanhava o Dyer, que hoje tem um canal tipo o Dyer, que também acompanhava. Cara, acompanhava muitos canais, cara, muitos canais. Eu entrei de cabeça real nesse negócio, cara. E aí acompanhava. E claro, algumas coisas eu pegava e alguns conhecimentos eu usava pra mim, né, cara? Eu não seguia tudo à risca mesmo, mas eu usava algumas coisas, eu realmente usava mesmo, como o fato de não ficar correndo atrás de mulher e de fato eu não corria atrás mesmo. Sempre quando. Às vezes, quando eu dava um jeito de dar em cima de alguma mulher assim na internet. Por exemplo, se eu percebesse que a mulher não estava me respondendo, me dando vácuo, essas coisas, eu já não insistia, entendeu? Muito pelo contrário, antes de tudo esse conhecimento, quando eu tentava conversar com alguma mulher, eu já insistia, eu ficava em cima, ficava mandando várias mensagens, entendeu? E depois que eu conheci a Red, todo esse conhecimento todo, algumas coisas eu usava assim, né? Eu botava em prática, né? Como não ficar insistindo muito, correndo atrás de uma mulher quando ela começasse a dar vácuo no cara ali, por exemplo, de tratar com indiferença, né? Com desprezo, não corria muito atrás, né? Isso os caras ensinavam e eu botando em prática, né, cara? Entendeu? E aí, cara, eu acompanhei vários canais. Kodama, o Dyer, o Tiozão, Macho Tóxico também acompanhava, um Vic de óculos. Cara, tinha vários, cara. Tinha uns que eles não eram bem Red Pill, mas eles também meio que flertavam com a Red Pill, alguns produtores, como o Flamino, né? E aí eu fui conhecendo também e aí, claro, eu conheci ali os incel ali e tudo mais, né, cara? E fui até de cabeça, conhecia muito produtor de conteúdo, cara. Sabe? Aí tinha as lives dos caras já desde aquela época, eles faziam umas lives ali, só que não mostrava o rosto, obviamente, só a voz dos caras ali, né? Conversando, e acompanhava muita live também, cara. Eu tava participando, acompanhando ali, né? O Crane também, acompanhava o Crane, cara. Crane MGTOW, cara. Vocês conhecem o Crane aí? O Guilherme Devi, que eu acompanhei bastante também, cara. Acompanhei bastante na época, né? Como eu falei. Guilherme Devi, cara. E aí fui acompanhando muitos caras, cara. Com o tempo foi passando, o ano foi passando, aí foi aparecendo mais produtores, aí eu fui acompanhando esses mais produtores. Aí eu fui passando de grupo em grupo, cara. Aí eu lembro que tinha uma guerra dos MGTOW também contra as feministas, porque tinha muito grupo de feministas no Facebook, até hoje deve ter, né? Eu imagino que tem até hoje, porque eu não pesquisei mais. E eu lembro que tinha um grupo famoso até hoje, que é o grupo das palitas, cara. Das feministas lá, das mulheres. Eu lembro que os MGTOW, a maioria deles tentavam se infiltrar nesses grupos. E eu também queria me filtrar, né, cara, pra tentar descobrir o que as mulheres faziam lá dentro, só pra ter prova ali, né, de que elas traíam seus maridos, né, e namorar, e claro, né, e confirmar, né, de que mulher não era um bicho confiável, essas coisas do tipo, né, de que elas traíam, porque os caras falavam muito disso também, que mulher não era confiável, essas coisas, né. E aí, cara, eu lembro que uma vez eu consegui entrar no grupo das palitas, me disfarçando ali,
Consegui passar pelo filtro ali delas ali. E, cara, só bizarrice das mulheres dentro daquele grupo, cara. Só bizarrice. Cada bizarrice ali, as mulheres, né, demonstrando seu lado ali, sua natureza ali. Profana mesmo, né? Nem no livro do Missarran aí. E prints e conversas, fotos, sabe? De cara bombado, foto de pipi. E eu lembro também que depois, cara, e aí do Migtal eu fui migrando daí pro Incel, cara. Eu fui migrando para grupo de Incel, porque daí eu vi que eu já não tinha mais, que eu tava começando a me identificar com os Incels realmente. Eu lembro que depois apareceu uns grupos de Incel pra mim no Facebook ali, aí apareceu, uns caras comentavam e eu ia atrás. E aí eu ia atrás, né? E aí eu ia atrás, né, desses grupos, assim. E aí quando eu vi, eu tava participando de uns grupos de Incel também, cara. Aí saí um pouco dos grupos de Migtal pro grupo de Incel. E aí foi onde eu me identifiquei mesmo com os caras, né? Os caras ali derrotados, ali perdendo, ali, reclamando que não seguia, que tinha dificuldade com mulher, né? E aí os caras também E aí foi como eu comecei a entrar na Black mesmo, né, cara? Eu comecei a entrar na Black ali. Os caras começaram a falar de Black Pill, porque até então, quando eu tava no Migtal ali, nos grupos da filosofia da real, dos PUAs, só se era falado da Red, né, cara? Não se era mencionado nada da Black Pill. Eu só fui realmente saber da Black Pill quando começaram, quando eu entrei nos grupos de Incel mesmo, que daí os caras falavam da Black ali, falavam do 4chan, né, falavam muita coisa, né, da Black ali, pegavam conteúdo gringo, traziam ali para os grupos ali, para mostrar ali os conteúdos gringo, né. Aí acompanhava também a Teoria da Aparência, que é um canal que tem no YouTube aí, só pesquisar aí, só que acho que tá inativo, ninguém posta mais nada. Acompanhava muito, porque os Incel gostavam muito de acompanhar esse canal aí também, que fala muito sobre coisas da aparência. Aí, cara, aí eu fui conhecendo a Black ali, né, da aparência. Aí, cara, eu fui ligando umas coisas da outra, as coisas foram se abrindo pra mim de vez, né, cara, do porquê que eu não tinha realmente facilidade com as mulheres. Era tudo por questão de genética, de aparência, cara, e status e dinheiro, né. Porque na filosofia da real e no Migtal e nos PUAs, embora eles fossem Red, eles ainda assim acreditavam que mesmo o cara sendo feio, tu conseguiria pegar mulheres, cara. Já os Incel ali, quando foram me apresentando a Black, eu fui buscando ali o conhecimento, né? Eu fui buscando o conhecimento ali. Eles mostravam que tudo dependia da tua aparência, exclusivamente. E eu fui ligando uma coisa na outra, né, cara? Sabe? De que academia era cope, E eu fui ligando, realmente, essas coisas são cope, né? Tudo depende da tua aparência. E aí eu liguei uma coisa na outra. Eu liguei minhas experiências das minhas rejeições com essas coisas aí da Black, e aí eu liguei, cara, eu falei, tá aí, cara, tá aí o porquê que eu não tenho sorte com as mulheres. Não é só questão de não ser bom de papo, é questão de aparência. Se a mulher bater o olho em ti e te achar feio, cara, tu pode ser o cara mais bom de papo possível, cara, ela não vai te dar moral, cara, não vai, talvez vai conversar contigo ali só por questão de educação, às vezes, né, se a mina for educada, não te der um fora de cara, mas rolar alguma coisa não vai, e aí vai te botar na friendzone. Até isso eu pesquisei, né, cara, o que era friendzone. E, cara, assim, cara, eu fui indo atrás dessas coisas, né, cara. Aí eu lembro que eu fui ficando mais no grupo Incel mesmo, né, cara. Fui deixando um pouco o Migtal de lado, né. Eu lembro que na época, quando eu tava no Migtal, eu mesmo também me autodenominava Migtal, mas no fim eu tava só no cope mesmo, né. Eu não era Migtal porra nenhuma, eu só era um cara que era rejeitado mesmo e que não tinha poder de escolha mesmo. E aí, então eu dizia que era Migtal, né. Pra vocês verem, né, cara, como é que o cara se ilude, né, se auto-engana. E aí, cara, então eu fui ficando mais nos Incel. E aí eu lembro que eu também comecei a ficar famoso no grupo dos Incel, porque eu comentava muito lá nos meus relatos, as minhas choradeiras, essas coisas assim. Comentava muito, respondia comentário, postava também. E aí eu lembro, cara, que no WhatsApp eu participei de alguns grupos Incels, assim. Só que depois eu mesmo fundei um grupo Incel, cara, no WhatsApp, que tá um grupo que ficou famoso, cara, por incrível que pareça. Eu e um outro inscrito do meu canal aí, que às vezes comenta no meu canal aí, eu não vou divulgar o nome dele, né? Mas ele vai ver esse vídeo e sabe quem é. Ele também participava muito desses grupos de Incel, então ele tava sempre comentando lá. E aí eu lembro que eu fundei o grupo junto com esse cara. Eu conversei com ele e tudo. E a gente fundou um grupo no WhatsApp, cara. E aí eu falei, vamos criar um grupo no WhatsApp. Aí eu sou moderador, eu te coloco um moderador, administrador, né? E a gente cria um grupo ali e vamos adicionando outros caras ali que também são fracassados ali em relacionamento. E a gente vai compartilhando ali ideias aí, um consolando o outro, essa coisa do tipo, né? E aí, cara, eu criei o grupo Congresso Incel. E eu e esse cara,
E aí, cara, e foi entrando, foi adicionando, né? Você tinha lá os contatos lá, adicionava, eu também, né? E aí eu sei que lotou o grupo de beta, cara, lotou o grupo de beta de incel. E, cara, fiquei um tempão ali, e aí rolava de tudo, né, cara? Rolava treta, falação de mulher, né? Nudes ali, aquelas coisas, né? E aí, cara, eu lembro que... Aí eu botei até mais alguns como moderador, né? Não ficou só eu e ele, depois com o tempo a gente foi botando mais moderador, porque aí... Porque conforme o grupo foi crescendo, ficou difícil de acompanhar, de ficar ali administrando, acompanhando várias mensagens, tendo que remover pessoas. Então, botei mais gente como moderador também. Ele também foi botando, né? Gente de confiança ali. E aí eu sei, cara, que rolava até algumas brigas também, porque às vezes divergências de ideia sempre rola, né? Aí às vezes quando vê também já tá... eu fiquei um tempão moderando esse grupo, e aí quando vê, cara... E esse grupo existe até hoje, cara, só que acho que agora eles trocaram o nome, mas existe até hoje esse grupo, cara. Por incrível que pareça, eu criei o grupo junto com o cara lá atrás, que foi, nem lembro, acho que foi em 2016 ou 2017. Nem lembro, cara. E o grupo existe até hoje, cara. Só que eu não tô mais nele, né? E aí eu saí dele porque... Como eu falei, eu fui ficando nele. E aí, conforme o tempo foi passando, muita gente foi se infiltrando nesse grupo. Alguns shads aí, algumas pessoas, alguns puas também, algumas pessoas foram se filtrando, cara. E aí, postando ali que tava pegando mulher. E eu era muito invejoso nessa questão, cara. Admito mesmo. Era muito invejoso nessa questão por eu não ter sucesso com as mulheres. Então eu ficava meio com uma inveja dos caras, assim, que tinham sucesso. E aí eu... Sempre que aparecia esses shads, assim, meio que infiltrado no grupo, né? Postando ali, aí alguns eu conseguia remover, outros não, porque por incrível que pareça, alguns shads eram amigos de alguns betas lá no grupo, então esses betas não gostavam muito, não queria que eu removesse alguns caras de lá, só porque os caras eram gente boa, né, conversavam bem, tinha coisa pra agregar no grupo, mas pelo fato de ser shed, ser um cara bonito, porque tu via pelas fotos deles, dos caras, né, era exposta a foto deles de perfil, e as conversas que eles também postavam lá, eu peguei, então... eu removia, e aí quando eu ia remover um desses caras aí, alguns caras ficavam bravos comigo, né, cara? Ficavam bravos, que eu não deveria estar removendo os caras, e não sei o que, só que eu não ficava de acordo, assim, sabe? Se é um grupo de beta, de fracassado, o que um cara desses quer dentro de um grupo, cara? Ele só tá ali pra zoar a gente, entendeu? Só tá ali pra zoar a gente como nós, assim, sabe? Gente como a gente, né? Ele só tá ali pra zoar, né? Ficar tirando onda. E aí, engraçado que também tinha uns betas que ficavam levantando a moral desses caras, sabe? Ficavam puxando o saco desses betas aí, desses shads aí, desses pegadores aí, né? Que tinham lá no grupo. E aí, cara, eu fui cansando, sabe? Fui cansando disso também. Aí, cara, eu decidi cair fora do grupo, cara. Deixei a moderação ali pros outros moderadores que já estavam lá. E aí eu saí do grupo, assim. Depois teve um tempo, passado um tempo, eu entrei de novo. Fiquei pouco tempo. Saí, entrei, fiquei pouco tempo. Depois até que eu saí definitivo e não entrei mais, cara. A última vez que eu entrei até nesse grupo, eu lembro que o nome já estava mudado, já estava alterado mesmo, já não era mais Congresso Incel, era outro nome. E eu fiquei... Aí eu realmente já tinha saído fora mesmo. E aí eu lembro que depois fiquei só mais no Facebook mesmo ali, com a galera Incel ali, com a galera beta mesmo. Eu lembro que tinha que até o Douglas Rames aí, o gordinho que deu toda aquela treta com ele aí do motoboy, né? Dos motoboys. Eu já conhecia ele também lá do Facebook. Ele ficava muito de frescura lá no Facebook com uma galera lá, né? Postando post lá de humor negro e um monte de coisa avacalhando lá, né? E eu conheci o Douglas Rames lá também. Aí eu ficava zoando junto com ele lá, com muita gente, né? Ele postava umas coisas lá, ficava zoando nas mulheres, né? E aí eu também ficava zoando junto, né? E aí, enfim, né, cara, aí a partir desses grupos aí, eu fui conhecendo a Black, cara, fui indo atrás da Black, assim, conhecendo realmente, buscando todo tipo de conhecimento relacionado à Black, e aí eu fui vendo, deixando a Red de mão, assim, sabe? Eu acompanhava também, cara, o Careca lá, o Beluga lá, a Atitude Alpha, o Bruno, o Social Arts, cara, todos esses caras eu acompanhei, cara, todos esses caras aí eu acompanhei, cara. Aí eu lembro que quando eu tava... Eu lembro também que eu até me infiltrei em grupo de mulher no WhatsApp, cara. Eu me passava por mulher ali. Eu me infiltrei em alguns grupos de mulheres no WhatsApp. E, cara, eu ficava vendo as conversas delas ali. Traições, né? Ou supostas traições. Só bizarrice, cara, das mulheres, cara. Só putaria, cara. Você pensa que grupo de homem é putaria, de mulher é 10 vezes pior, cara. É só falação de pinto, de pau, postação de jeba lá, né? É muita coisa, cara. E aí eu tava nesses grupos também, infiltrado em grupo de mulher, né, cara? Também, sabe? Cara, eu tava em muitos grupos, cara. Muitos grupos. E acompanhei muito produtor de conteúdo, como eu falei, né? Vários produtores, cara. Fúria, Crane,
Guilherme The Viking, vários produtores, cara. Aí eu lembro que quando eu comecei a ir pro grupo, mais pro lado dos incel, aí eu comecei a acompanhar o Natan Fracassado, eu comecei a acompanhar o Knut, eu acho que o Knut sumiu aí, né, porque eu nunca mais vi nada dele. Aí eu comecei a acompanhar o Knut, do Gado Cast, né, e do Vida de Beta, porque ele tinha 2 canais, acho que era Gado Cast, acho. E tinha o canal principal que era o Vida de Beta, né, cara. E aí eu acompanhava os relatos do Knut, né. E fui acompanhando muitos caras aí, cara. Muitos caras, mas eu lembro que canal de incel mesmo era poucos mesmo. Os mais famosos que eu lembro na época era o Knut mesmo. E o Natan Fracassado, cara. Sabe, o Natan Fracassado. E aí eu fui acompanhando, cara. Fui acompanhando, e o tempo foi passando, eu fui acompanhando outros produtores. E aí uns eu fui deixando de mão, como o Don Sander, por exemplo, fui deixando de mão, porque daí como eu já tava mais voltado pros incels, né, eu não via mais necessidade de ficar acompanhando o Don Sander, assim, pra estar por dentro das leis anti-homem, né, porque eu via que são leis que não me afetavam em nada, pelo fato de eu não tá tendo relacionamento nenhum. Então não tinha porque tá toda hora acompanhando aquilo ali, né, e aí eu não fui mais me identificando com a Red também, não fui mais. E também eu percebi que a Red foi caindo no mainstream, e muita gente foi aparecendo muito aproveitador, então eu vi que já não tava mais. Cara, eu acompanhava até aqueles caras do NoFap também, o Alpha Spirit, né, Spirit Boss, é o Alpha Spirit, né, que depois ficou aí famoso por Beta Spirit, né, porque ele deu uma surtada, uma coringada numa live aí que os caras zoaram ele, aí ele começou a fazer umas flexão na live aí na frente da mulher dele, aí eu lembro que ele foi zoado, a internet inteira zoou com o cara, né? Ele tinha uns conteúdo bacana, assim, mas a maioria era tudo bobagem mesmo que ele falava também. Mas poucas coisas aproveitava, assim, alguns vídeos ele falava, assim, bacana, sobre amizade, essas coisas, assim. Algumas coisas eu conseguia se aproveitar, né? E aí o Copini também, cara, o Copini também foi um cara que eu acompanhei por bastante tempo, mas como eu falei, por depois não tá me identificando mais com esses caras, puas, né? O Copini tinha uns 2, 3 canais, que era um só voltado pra pua mesmo, que acho que era o Alpha Life, se eu não me engano. Enfim, aí depois o Copini também, eu acompanhei por um tempo também, e por não me identificar mais com esses caras, eu fui largando de mão, cara. Beta Spirit, né? E aí, cara, fui ficando voltado só mais pro conteúdo do Black Pill com o tempo. Aí eu lembro que a partir dali de 2018 eu já fui entrando no conteúdo do Black Pill, e aí também comecei a me questionar cada vez mais sobre a vida em si, né? Porque o conteúdo do Black Pill, ele não só fala da aparência, mas é como um todo, a vida como um todo, né? Que a aparência não afeta só o relacionamento, mas questão de trabalho, né, de empregabilidade, de ganhar dinheiro, essas coisas, né. E aí, cara, eu fui me questionando cada vez mais, assim, ligando uma ponta na outra, né, do porquê que a minha vida é uma merda e tal, que começou tudo lá atrás, entendeu? E aí fui ligando cada vez mais uma ponta. Mas ainda assim eu tava em cima do muro, embora eu tivesse conhecimento de tudo isso e por toda essa trajetória, ainda assim, cara, eu ficava em cima do muro, queria me relacionar, queria... Enfim, né, era muito gadoso, assim, né? Não no sentido de ficar correndo atrás de mulher, assim, implorando, mas sentia vontade, né, cara? Aí eu lembro que eu me juntei com uma MSOL também, ali mais ou menos em 2017 para 2018. Eu conheci uma MSOL num trabalho, num subemprego que eu tava, porque a minha vida toda foi pautada em subempregos e festa, né? E eu quero fazer um vídeo de balada, assim, em específico. Porque a minha vida inteira foi pautada nisso, subemprego e festa, e nada de correr atrás de tirar uma carteira, enfim, de estudar, né? Como eu falei, eu não tive incentivo, então, né? E aí eu me juntei com uma MSOL que eu conheci, uma MSOL mediana, assim, magrinha, bonitinha, assim, pra mim na época, né? De óculos, eu gosto de mulher de óculos. Ela tinha óculos, ela era bem fofinha, assim, fofinha no sentido de ser magrinha, assim, bonitinha. Ela tinha um jeito bem quietinha, bem tímida, assim. Mas ela era MSOL já tinha um filho já, né, cara? E era separado do cara lá, pai da criança. E aí eu lembro que eu comecei a flertar com essa MSOL aí, assim, mais ou menos. Na verdade não fui nem eu que flertei com ela começou a flertar comigo porque ela me chamou um dia ali, porque aí já tava tendo essas palhaçadas de ter grupo de emprego na época, né, 2017, 2018, já tinha essas palhaçadas de ter grupo de empresa, né, e aí eu lembro que eu tava nesse subemprego aí e tinha o grupo do subemprego, né, e aí eu lembro que essa MSOL, ela me chamou no privado e começamos a trocar ideia, né, embora ela fosse tímida assim, mas ela era tímida no sentido do dia a dia ali, né, de conviver com ela ali, né. E aí ela me chamou no privado e aí pras ideias a gente foi, né, cara, mas porque ela demonstrou interesse em mim, não porque eu fui atrás, entendeu? E papiei ela. Aí foi quando a gente iniciou um relacionamento ali, né, cara?
Mas não, ficou um pouco tempo, cara. Foi um negócio ali de 4 meses ali só e não deu mais certo daí também. E aí desde então, dali eu botei na minha cabeça que eu nunca mais ia me relacionar assim, pelo menos não a sério, com mulher com filho, porque dada a experiência que eu passei, né? Que a gente sabe, né? Toda aquela coisa de que o filho sempre vai vir em primeiro lugar, né? O filho vai vir sempre em primeiro lugar, né? Eu sempre vou ser a última opção ali das prioridades dela, né? E sempre quando a gente também brigava, assim, ela sempre queria botar o filho dela no meio como desculpa, então eu não tinha muito argumentos, assim, tinha que ficar na maioria das vezes quieto, né? Porque eu vou falar o quê, né? O filho vai vir em primeiro lugar sempre, né, cara? Então não tinha muito o que falar, muito o que contestar, né? E aí, então, e às vezes ela jogava na minha cara também algumas coisas do filho dela, né? De que eu não incluía os filhos dela nos seus planos, porque na época, como a gente tava se relacionando, eu fazia planos com ela, né, cara? Fazia planos com ela ali, e aí ela achava que eu não incluía o filho dela junto, né? Então eu já usava isso como chantagem também, né? E fora a questão do ex também, né? Então aí eu achei que chegou um momento que não deu mais certo, a gente tava brigando demais, o santo já não tava mais batendo ali, no 4º mês ali de namoro, já não tava batendo mais o santo. E aí a gente terminou, né? Terminamos também por WhatsApp, né? Engraçado, meus términos é sempre pelo telefone, né, cara? Nunca é pessoalmente. Aí terminamos pelo WhatsApp também ali. Ela terminou, né? Mas aí eu também já não tava querendo mais, então eu dei graças a Deus mesmo, né? Mas fiquei um pouco mal também, né? Fiquei um pouco mal, porque querendo ou não, eu tava meio que gostando dela na época. E aí, mas não foi tão mal que nem no primeiro término, né, cara? Aí foi mais fácil também, já tinha mais experiência, e somado com o conhecimento que eu tinha lá da Red, como eu falei, e da Black, né? Então eu não sofri tanto assim, sabe, com o término, né? Aceitei ali de boa, segui minha vida. E aí, sabe, e aí fui indo, cara, fui indo. Mas vale lembrar, cara, que de um relacionamento pro outro, cara, eu sempre sempre enfrentei desertos sexuais absurdos, cara. Então é por isso que eu me considero um cara beta, um cara incel, por causa disso, cara. Não é porque eu namorei 2 vezes ali que... eu não sou alfa, não, cara. De um namoro pro outro, cara, eu enfrentei desertos sexuais absurdos, cara. Entende? E a maioria deles eu tive que saciar com GP aí, cara, sabe? E nas baladas, poucas vezes eu consegui alguma mulher assim pra dar um beijo ali, né? E não arrastava ninguém, cara. Porque eu sei que a gente vai se perguntar assim, mas na balada tu não arrastava alguém depois da festa? Não arrastava ninguém, cara. Na maioria das vezes saía no 0-0, cara. Então, de um namoro pro outro, o intervalo, né? Eu tava sempre na seca ali, né, cara? Então, por isso que eu me considero um cara beta, embora eu já tenha me relacionado. Porque o beta é isso, cara. É o cara que... Ou ele só consegue ter uma vida sexual ativa pagando, assim, né? Se não, não, cara, porque ele até consegue pegar alguém, mas é aquilo, é em questão de longos intervalos. Tipo, namora com uma guria hoje, mas daqui a pouco termina, daí o cara vai conseguir uma outra guria, sei lá, sabe daqui quanto tempo, cara, e até lá o cara enfrenta um longo deserto sexual. É isso que a vida do beta é pautada, cara. É em desertos sexuais. E aí, como eu falei, com o tempo o cara vai se tornando um incel, né? Porque daí começa a bater a GPU, né, cara? O cara vai ficando velho, já não vai tendo mais aquela juventude, né? E se o cara não construiu nada, que é o meu caso, né? Aí piora a situação, aí sim que tu entra no incelismo de vez, né? Aí que tu evolui, né? De beta, do betismo, tu evolui pro incelismo, né? De vez, né, cara? Conforme a idade vai chegando, e como eu falei, se tu não construiu nenhum patrimônio... Então, naturalmente, se tu é beta, né, se tu não construiu nada, tu vai virar incel aí, cara. Então foi isso, aí terminou meu relacionamento com essa emissol aí, tá ligado? Aí fui passando de subemprego a subemprego e continuei indo pras baladas, cara. Eu lembro que aí em 2020 continuei ainda indo pras baladas. Eu frequentei alguns carnavais também, né? Porque eu era um cara muito de rolezeiro, cara. Era um cara muito rolezeiro, assim, sabe? Pra mim, na minha cabeça, a vida se resumia só a trabalhar, ajudar em casa no que eu pudesse. E... visão errada, né? Totalmente equivocada. E é isso, e ganhar o dinheiro ali do subemprego mesmo. E na minha cabeça eu achei que as coisas iam se consertar naturalmente na vida. Como eu falei, né? Porque eu fui muito reforçado muito disso na vida. Acho que só o fato de ser honesto, as coisas iam se resolver sozinha. Eu não teria que precisar correr muito atrás de nada. Não só trabalhar e ajudar no que eu pudesse. Ser uma pessoa boa e foda-se, né? Só que leva engano, né, cara? Tanto que eu nunca tive carteira, fui tirar minha carteira só agora, depois de com quase 30 anos, né? 29 ali eu tirei minha carteira. 30, né? 29, 30, eu tirei minha primeira carteira, entendeu?
que quando eu era mais novo não tirava nem a carteira, não era nem incentivado a tirar uma carteira de motorista, nada. Então tu vê, né, cara? Só fiz merda da minha juventude, dos meus 20 anos, né, dos meus 18 ali, até meus 30 aí, só fiz bosta, né, cara? Mesmo eu tendo todo esse conhecimento da Black aí, eu continuei fazendo merda, né? Conhecimento da Red, né? Eu continuei fazendo algumas merdas, né? Então eu fui, cara, depois do término do KM-Sol, eu fui entrando cada vez mais na Black, embora eu ainda tava saindo ainda. E é isso, cara, eu fui entrando cada vez mais na Black, cara. Eu acompanhava o Davi também nas antigas lá, cara. O Davi também tinha um canal, como eu falei, o que é a vida. Eu acompanhava o canal dele bastante também. Falava umas coisas. Eu lembro que o Davi ele fazia uns vídeos com cachimbo, cara. Quem é das antigas aí sabe que ele fazia uns vídeos com cachimbo aí, né? E com aquele chapeuzinho dele lá, né, de Gaudério. E aí eu acompanhava também. Depois eu larguei o conteúdo dele de mão, né? Pra não dizer que eu não acompanhei quando ele mudou o nome do canal ali, eu fiz um canal novo, ele teve um canal derrubado, se não me engano, também. Aí eu acompanhei um pouco dos vídeos novos do canal dele, do canal novo dele, mas depois aí eu saí de vez, não acompanhei mais nada, porque como eu falei, já tava, porque o canal do Davi também era mais voltado pro Migtal, assim, pelo que me lembro. E aí, então como eu já não tava mais me identificando com a questão do Migtal, então eu saí fora mesmo, mas eu acompanhei até o do Davi nas antigas também. E aí, como eu falei, né, cara? E aí, cara, eu fui entrando na Black de vez, cara. Aí entrou 2020, 2021. Aí comecei a acompanhar canais gringos também, né? Que, na minha opinião, os canais Black Pill, os melhores canais Black Pill gringo é dar de 10 a 0 nos canais Black Pill brasileiro, cara. Porque os gringos eles são Black Pill de verdade, cara. Eles soltam ali o verbo ali, eles falam mesmo nos vídeos dele. E aí hoje, cara, eu acompanho vários canais Black Pill aí de gringo, né? E poucos canais Black Pill brasileiro, porque eu acredito que canal Black Pill brasileiro mesmo tem poucos, né, cara? Tem acho que o meu aí. Tem o Nagato, que eu acompanhei bastante tempo também, o Nagato. Bastante tempo mesmo eu acompanhei o Nagato. Depois parei de acompanhar o Nagato também. Aí. E só o Natan sumiu, aí o Knut também sumiu, né? Só tinha o Nagato mesmo, né, no mercado aí. Acompanhei o Coruja também bastante tempo, o Coruja, acompanhei bastante vídeo do Coruja, mas parei de acompanhar depois. Eu lembro que até tinha uma treta do Nagato e o Coruja, né? Eles viviam se farpando, né? O Nagato e o Coruja, eles viviam se farpando. E aí parei de acompanhar também o Nagato, parei de acompanhar o Coruja. E, cara, e aí fui acompanhando mais canais gringos, assim, de Black Pill aí, que eu acompanho até hoje, inclusive, né? Canais aí que realmente brutal, meu. Os caras falam mesmo na lata, cara, sabe? Trazem relatos ali, trazem experimentos sociais, cara. Então, cara, resumindo, eu fiz de tudo, cara. Eu aprendi bastante coisa, cara. Li os livros, aprendi bastante coisa aí. Então eu só fui ter, e claro, somado às minhas experiências na vida, ligando uma coisa na outra, né, cara? E aí eu fui ligando uma coisa na outra, assim, sabe? Tanta desigualdade no mundo, tanta corrupção, cara. E isso tudo, a verdade é que a Black Pill, ela é a verdade definitiva, cara, da vida. De que a vida, tudo que nos venderam foi uma mentira mesmo, de que nesse mundo aqui, quem é do mal vai prosperar mesmo, que poucas vezes tu vai realmente conseguir algo se tu é pobre, a chance é 100%, é quase que 100% de tu continuar permanecendo pobre, ainda mais em países subdesenvolvidos como esse aqui. Né, se tu veio de família pobre, provavelmente tu vai continuar sendo pobre, né? Eu fui ligando a Black Pill em tudo, cara, não só na questão das mulheres, mas em tudo, né? Questão de pegabilidade, nepotismo, tudo. Eu fui ligando uma coisa na outra e cheguei à conclusão, cara, Deus não existe, e se existe mesmo, ele é um ser ou indiferente ou maligno mesmo, sabe? Não tá nem aí pra humanidade mesmo, entendeu? Que o Deus da Bíblia não existe porra nenhuma, entendeu? Essa também é uma Black Pill, então eu fui ligando a Black Pill de que a Black Pill é a verdade absoluta, cara. E de que eu tava certo, cara. Lá no início, lá quando eu falei que eu ia ficar sozinho mesmo, quando eu era adolescente, eu tinha essa ideia, essa percepção de que talvez eu ia ficar sozinho pro resto da vida, porque eu era muito rejeitado, assim, pelas mulheres. E como eu falei, na escola mesmo, as mulheres faziam aquelas brincadeirinhas de quem era mais bonito da sala, cara. Eu sempre saía como um dos mais feios. Já aconteceu de eu sair como um dos mais feios, ou até como o mais feio da sala mesmo, cara. Eu já saí várias vezes, cara. Mas, claro, eu não levava muito pro lado pessoal. Eu entendia que era bullying, sim, que o pessoal fazia aquilo ali na maldade mesmo, mas eu não ficava, tipo, sentando num canto e chorando, sabe? Ah, nossa, então me chamaram de feio, acabou, eu nunca mais vou ir pro colégio. Não, cara, eu levava na brincadeira, zoava de volta, entendeu? Mas eu tinha essa percepção, sim, de que eu ia ficar realmente sozinho, de que meu destino era ficar na solidão mesmo, amargar na solidão até os últimos dias da minha vida, por conta da minha aparência, né? Por conta de eu ser pobre também agora, hoje em dia.
E era isso, cara. E essa é a Black foda, né, cara? Então eu encarei a Black como uma verdade brutal da vida, a verdade que as pessoas negam, né? E aí eu também era muito otimista, eu lembro que eu era muito blue pill e muito otimista, que por mais que a vida fosse ruim, eu notava que a vida era ruim pra mim já, mesmo sendo blue pill, mas por eu ainda estar na blue pill, né? Por eu não ter entrado na red, na black ainda, eu acreditava que, como eu falei, eu só viver minha vida, não prejudicar ninguém, não passar perto de ninguém, que Deus ia olhar por mim e ia fazer as coisas darem certo pra mim, né, cara? Entendeu? Eu também acreditava muito nisso. E hoje eu vejo que é tudo bobagem, cara, tudo balela. Hoje, com a visão que eu tenho de que a Black Pill é a verdade brutal da vida, que a vida é tudo uma mentira, boa parte da vida é uma mentira mesmo, e que tudo que me venderam desde cedo foi uma mentira, foi uma grande mentira mesmo. Amizades, namoro, relacionamento, amor não existe, amor romântico também é uma fraude. Tudo se resume a aparência, dinheiro, status mesmo. E aí, cara, e aí eu parei de acreditar em Deus, cara. Parei de acreditar em Deus. Pelo menos parei de acreditar no Deus da Bíblia, né? Como eu falei. Né? E agora eu encaro que a minha vida é azarada mesmo. De que nessa vida uns nasceram pra vencer e outros perder, cara. Essa é a verdade mesmo. Ninguém vai ser... Não dá pra todo mundo vencer na vida. E eu tô incluído na ala dos perdedores mesmo. Né? E que eu vou ficar sozinho pro resto da vida, cara. Pro resto da vida mesmo. E é isso. Sabe? E aí esse foi meu processo de despertar aí, cara. De ver, sabe? Foi um... Sabe? A Black Pill, né, como eu falei, eu encarei ela como uma verdade absoluta, cara. A verdade absoluta por trás das cortinas aí, né? Da falsidade aí da vida, né? Que tudo aqui é uma corrupção mesmo. Só que quanto mais perverso e maquiavélico e, enfim, psicopata, sociopata, quanto mais malvado, quanto mais perverso tu for aqui nesse mundo, mais as chances de tu se dar bem, de tu conquistar respeito, né, de conquistar ali amizades, né, embora sejam tudo falso mesmo, de conquistar favores, mulheres, dinheiro, né, é isso, né, que esse mundo aqui ele premia mais os maus do que os bens, do que os bons, né. Então eu encarei que a Black Pill é isso, cara, não é só referente à aparência e relacionamento, mas que ela é a verdade brutal da vida, né, de que tudo isso aqui é uma farsa total, entendeu? Tudo é uma farsa total. Entendeu? Que tudo que me venderam pra mim, pelo menos pra mim, né? Não sei pra vocês aí, porque cada um tem a sua experiência de vida, tem a sua trajetória, então eu tô falando da minha aqui, né? Tudo que me venderam pra mim, filmes, novelas, os parentes, meus pais, os amigos, tudo que me venderam, cara, de modo geral, foi tudo uma farsa, tudo um engano, sabe? Eu fui enganado boa parte da minha vida aí, né? Ou seja, eu fui feito igual outro. Boa parte da minha vida foi um verdadeiro show de Truman.